Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo beleza. Hoje com a notícia maravilhosa de que hoje é o último dia útil desse ano, mas também tem aquela história que a gente estava falando aqui na abertura, que o ano terá um segundo a mais, né? E não acaba, né, professor? A correção do calendário ocorre de tempos em tempos. Justamente este ano, um segundo a mais. Pois é. Bom, ainda bem que não dá para fazer muita caca em um segundo, né? Pelo menos o pessoal de Brasília. A Brasília fica vazia na hora da passagem de ano. Agora, a gente estava falando aqui, professor, talvez à luz da sua especialidade, que é a história, 2016 seja um ano bastante fértil, né? Porque, afinal de contas, nós tivemos aí, olha, o afastamento definitivo da presidente da República, o fim de um modelo de corrupção que parecia ter se transformado numa escola de administração. Tivemos aí a prisão de Eduardo Cunha, né, que foi um dos artífices da derrubada da presidente, o indiciamento de Renan Calheiros, tivemos 6 ministros afastados por corrupção. De certa forma, o país chega ao final de 2016 melhor do que entrou, né? Eu acho que sim, eu não tenho esse otimismo do fim de um modelo de corrupção. Eu acho que ele recebeu um golpe, mas eu acho que está sempre sendo gestado um novo modelo. Eu acho que ter eliminado alguns criminosos e desbaratado alguns esquemas de corrupção ainda não nos garante o paraíso, mas nos livrou de um inferno permanente que dominava até agora. Eu acho isso muito bom. Acho que é um procedimento muito interessante, deve continuar e atingir mais gente ainda, mais partidos, porque o que foi feito até agora pode-se fazer uma ou outra ressalva método, mas o resultado é muito bom. Eu apoio muito esse esforço de combate à corrupção. Agora, e fica meio turbado o horizonte nosso por essa crise econômica, né, professor? Porque a crise foi violenta demais, as pessoas tinham ido ao paraíso durante o império do consumo, que foram os últimos anos do governo Lula e os primeiros anos de governo Dilma, e assim, tudo aquilo que foi conquistado no passado está sendo devolvido agora, né? E nós tivemos, para os leitores que são os nossos ouvintes que são mais jovens, nós tivemos numa época a revolução do frango, tivemos a revolução do iogurte. Eu também acompanhei uma revolução dos transportes aéreos, eu pego avião diariamente, então foi muito bom ver pessoas que antes sofriam em ônibus, às vezes por 2, 3 dias, poderem ter acesso ao avião. Foi muito bom, foi um grande avanço. Vi com alegria essa conquista, porém, essa prosperidade mais determinada pela ascensão das nossas commodities pela China, que comprava tudo que era produto agrícola brasileiro, e nosso ferro também, essa prosperidade, ela não atingiu a educação, ela não atingiu a nossa estrutura econômica, não melhoramos nossa infraestrutura, nossos portos continuam, na média, muito caros, muito ineficazes, nossas estradas, tirando algumas, são apenas buracos. Então, era uma prosperidade muito aparente, era uma prosperidade de consumo e não de produção nem de revolução. Para haver uma revolução, que todos nós brasileiros desejamos, para esse país ser próspero, saudável e democrático, teria que ter sido feita uma revolução na educação. Isso não foi feito. E nem na infraestrutura econômica, né? Mas é bom porque as pessoas tiveram acesso a uma maior dignidade de consumo, resgatamos da classe D e E muita gente que passou a ter padrão de consumo da B e C, e essa raiva de consumo negado pode ser o início de um processo político de transformação. Eu vejo com alegria isso também. Professor Carnal, ontem no pronunciamento, o presidente Michel Temer disse que quer que o governo dele seja visto como um governo reformador. E entre as reformas citadas, ele falou da reforma política. A gente vive hoje no Brasil uma crise total de representatividade política. O cidadão brasileiro não se vê representado naqueles que lá estão nos cargos de deputado, muitas vezes de vereador também, de senadores. Só acredita que existe realmente essa possibilidade de uma reforma política feita por aqueles que estão se beneficiando por esse status quo? Acredito que sim, e acredito que, como disse durante uma reunião do Conselhão Político, um famoso publicitário, que o presidente Collor foi uma falha, né? O presidente Temer deveria aproveitar essa ocasião da sua impopularidade para fazer reformas que talvez queimassem outros políticos.
Então, seria uma boa ocasião para fazermos uma grande reforma política. O problema é que ela está sendo feita por pessoas que, na prática, também o eleitorado médio acha que não os representa. Quer dizer, uma reforma política será levada adiante pelo presidente da Câmara, Maia, pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, e pelo presidente Temer. Eu não sei se a média do eleitor considera essas três cabeças os típicos representantes do eleitorado brasileiro. Professor, agora eu gostaria de saber do senhor assim, olha, na Itália o processo começou, a operação que parecia com a nossa Lava Jato, que é mãos limpas, ela durou 2 anos, ela fez quase 3.000 prisões, foi um arraso lá. Da mesma forma que se falou aqui no começo, que haveria implicações econômicas, uma parte dos italianos temiam que ela devastasse a economia pela inviabilização dos principais grupos econômicos do país, quase todos eles imiscuídos com a corrupção. Mas os resultados desse processo de depuração da Itália demoraram demais para aparecer. Antes que a população pudesse sentir efeitos da moralização do país, a Itália teve que viver sob a égide de um Berlusconi, né? É mais ou menos como se o Brasil, de repente, voltasse a ser governado por, sei lá, Paulo César Farias, uma coisa dessa. E aqui o senhor acha que a gente vai sentir um dia que moralizar a política foi vantajoso para o eleitor? Aí vem um dos pontos mais delicados, né? Todos estamos reclamando da política, é universal, você, eu, meus alunos, meus colegas de Unicamp, as pessoas que estão aqui comigo, na minha família, todos reclamando de política. E os políticos que estão aí também estão pelo voto popular. Lembrando que Eduardo Cunha, que foi afastado com um processo e está preso, era o deputado federal o terceiro mais votado do Rio de Janeiro. Então, todos que estão hoje sendo alvo de investigações foram e receberam votos para onde estão. Então, o mesmo ocorreu na Itália, que o eleitorado escolheu Berlusconi em pleno efeito da Operação Mãos Limpas. Eu acho que a grande transformação da política será a conscientização do eleitorado, que pare de confiar em políticos que fazem promessas, que parem de confiar nesses políticos que vivem profissionalmente da política apenas por discursos. Isso sim será uma grande transformação e, para mim, ela só é possível através das eleições. Ela só é possível através de eleições limpas, claras, com o eleitorado reformado também pela consciência e através de um sistema educacional inteiramente novo. Até lá, nós vamos ficar atenuando a febre, substituindo um político por outro, saindo político e entrando outro, que nos faz, inclusive, às vezes, ter saudades do anterior, como no período colonial, quando se dizia a frase famosa, atrás de mim ou depois de mim virá aquele que me fará grande. Eu acho que é preciso reformar o tipo de consciência do eleitorado para o que ao votar num político conservador, de centro ou de esquerda, as três propostas existem, tenha consciência que ele representa seus interesses, que ele é alguém que está pensando administrativamente em melhorar o país e não apenas um representante do crime organizado. Professor Leandro Carnal, ainda pegando exemplo aí de Berlusconi lá na Itália, a gente sabe que quando surge um vácuo de poder, abre-se uma brecha para o surgimento aí de Messias, até um Dom Sebastião, como o senhor costuma dizer também, não é, professor? O senhor acha que a gente corre o risco de isso acontecer no Brasil nas próximas eleições em 2018? Sem sombra de dúvida, e eu acabei de escrever num artigo que foi mal interpretado, que eu desconfio da ansiedade por Messias. Repito a frase do Brecht: infeliz o país que necessita de herói. Eu desconfio de Messias. Eu desconfio de pessoas, mesmo bem intencionadas, que acham que sozinhas, sem um amparo muito grande e expressivo da sociedade, pensem em fazer algo assim. Por isso que eu acho que não é importante nem fundamental que o político seja muito carismático, que o político seja aquela chama extraordinária. É importante que a população seja. Às vezes, como no caso da Alemanha, um político absolutamente não carismático, como Helmut Kohl, foi o homem que acabou fazendo a unificação, a reunificação das Alemanhas no histórico ano de 1989 e 1990. Então, o político não precisa ser uma chama, ele precisa ser um bom administrador, ele não precisa ser uma pessoa acima da média, pode ser um cuidador de gente, como eu acho que é hoje Angela Merkel, em alguns sentidos, na Alemanha. É importante que o povo, o eleitorado, associações civis,
que a imprensa, que as escolas, estes sejam carismáticos, estes sejam efetivamente marcados por escolhas claras. O político é um agente secundário da transformação. É a sociedade que tem que entender que o Estado é o ônus que a gente paga para poder existir. Não é o ultimato, não é o objetivo, não é a meta a ser atingida, não é o Estado, é a sociedade. O Estado é um custo administrativo altíssimo que nós aceitamos para poder existir em grupo. E não é a nossa meta o Estado. O Estado não pode ser. O brasileiro continua historicamente ligado à meta de ter um Estado perfeito. O Estado não será perfeito como não é nos Estados Unidos, como não é na França, como não é na Inglaterra, como não é na Coreia do Sul, que são democracias sólidas e desenvolvidas e que têm escândalos, né? É a sociedade forte que faz a diferença, é isso que transforma. Professor, aqui na abertura do programa, a gente estava falando de uma informação, que é uma informação que assim, desvela muito bem a confluência de dois universos distintos, da política e da polícia, né? O Carlos Marum, aquele deputado que foi o mais aguerrido defensor do deputado Eduardo Cunha em todo esse processo na Câmara, foi visitá-lo na cadeia, né? E voltou de lá dizendo que ele está se sentindo injustiçado, essa coisa toda. E eu afirmei aqui que os partidos brasileiros, todos eles, inclusive os 13 que estão lá dentro do núcleo do Centrão, PMDB, PT, inclusive, que um dia já foi partido ideológico, todos os nossos partidos, à exceção do PSOL, hoje talvez, ainda com ressalvas, perderam a característica principal que justifica a existência de uma agremiação política, que é o ideário, né? Que é a ideologia que está por trás do seu programa. Eu queria saber do senhor se eu estou certo ou se eu estou errado, se o Brasil tem ainda algum partido que se justifique como um emblema, como um local de confluência de interesses comuns de natureza ideológica. Na verdade, o que governa o país historicamente, como, por exemplo, foram conservadores e liberais no século XIX durante o Império, que se chamava de Luzias ou Saquarema, os partidos republicanos estaduais durante a República Velha, os grandes partidos como o DN, PSD, eles não têm uma ideologia clara, são uma espécie de centrão amorfo, sem forma. Apenas nas pontas, partidos conservadores, como foi o movimento da AIB, Ação Integralista Brasileira, partidos de esquerda, como foi o PCdoB e o PCB, que era uma coisa só até 62, a extrema-direita, ou a direita, e a extrema-esquerda, ou a esquerda, esses tinham mais ideologia. Mas quem governou historicamente o país foi sempre este centrão. O Brasil sempre teve essa cara desse PMDB, que é uma geleia geral, às vezes com bons, às vezes com maus administradores, nem todos desonestos, mas tem uma ideologia muito clara e muito definida. Na verdade, é só nos polos que nós encontramos ideologia. Falta ao Brasil um partido, por exemplo, claramente liberal. Falta ao Brasil um partido viável que associe esquerda à ética. Falta ao Brasil um partido conservador confiável, como os Tories, os conservadores ingleses, foram tantas vezes, porque o Brasil não será representado por um partido de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Somos 206 milhões de habitantes, somos pessoas muito variadas, com propostas variadas. Nós temos que entender que os partidos têm que ser variados também, que é viável haver um partido conservador, que é viável haver um partido de esquerda também, e chega de babar um para o outro, gritar e acusar, dizendo que fulano é um esquerdista ou fulano é um fascista. É preciso entender essa diversidade. Mas nós não temos partidos ideológicos e, com toda razão, o eleitorado brasileiro vota historicamente em nomes e não em partidos. Aí, só para encerrar aqui, abusando já da sua presença aqui com a gente, professor, o Estado de São Paulo divulgou uma informação que a cervejaria Itaipava pagou ao presidente Lula para que ele fizesse merchandising da cerveja em palestras entre 2013 e 2015. E não foi pouca coisa não, hein? R$1.550.000 ele recebeu por 3 palestras, e eu acho indecoroso, sabe? De repente, um sujeito que tem a autoridade que o Lula tinha, um líder, foi quase santo no passado, ser contratado por uma cervejaria para fazer propaganda da cerveja. Sair do evento dizendo o seguinte, olha, no e-mail assintoso que essa cervejaria manda para a assessoria do ex-presidente, Paulo Okamoto, né? Que é o homem que governa lá os negócios privados do Lula, o e-mail diz o seguinte: se o presidente pudesse falar que a cerveja Itaipava, por ser 100% brasileira, é
a sua cerveja preferida, e como ele falou na palestra de Atibaia, diz o e-mail, não bebo muita cerveja, mas quando bebo é Itaipava, seria ideal para nos dar força na chegada da marca na Bahia. Eu queria saber o que o senhor acha disso. Um ex-presidente da República, quase santo um dia, que recebe uma grana preta para fazer merchandising de uma bebida alcoólica. Bom, santos existem teologicamente, os que já morreram e estão no céu. Não? Só esses que são santos. Não? Os que estão vivos ainda estão em alvo de debate. Se comprovado isso, se juridicamente definido, é um erro grave ético, é um desvio moral e juridicamente é um absurdo. Um representante político não pode ser um artista. Um artista é justo e equilibrado numa sociedade como a nossa, que uma marca peça que ele use uma roupa, que ele adote uma bebida, como o parlamento inglês, por exemplo, adota oficialmente algum uísque durante um ano, e aí esse uísque vende com um aval da Câmara dos Lordes, por exemplo, como uma escolha oficial. Porém, para um representante eleito, não é possível fazer propaganda de um produto, porque aí nós vamos entender que o interesse pessoal do político é superior ao desempenho dele. E mais uma questão que não é ilegal, mas é imoral. Um presidente da República não deve elogiar nem bebida de álcool, não deve elogiar nada que possa ser visto como um dano. Um presidente da República não pode elogiar cigarros, que apesar de serem legalizados, não cabe à autoridade fazer este exemplo. Não? Agora, aos artistas, às pessoas públicas, nada impede que façam isso, desde que façam claramente, que as pessoas saibam que fulano é contratado de tal marca. Nos Estados Unidos, por exemplo, a figura do lobby é institucional. Existem escritórios de lobby para que isso seja feito à luz do dia. Como aqui não é legalizado, isso é feito à noite. Isso é feito em conchados, isso é feito em conciliábulos. Isso é ruim. Agora, comprovado isso, é uma falha gravíssima do presidente Lula, um erro brutal se isso foi feito, e se ele acedeu a essa pressão, é um exemplo importante para que a gente repense a figura de Lula. Só para a gente encerrar aqui. Professor, aliás, eu não vou prender o senhor mais, não. Muito obrigado, foi ótimo. Olha, tem uma excelente passagem de ano, né? Muito obrigado para vocês também. Pé direito, sem superstição nem nada, mas a gente precisa de um pouco de ânimo nessa virada aí, Sim, né, professor? Já comi romã hoje, isso vai garantir que 2017 seja muito bom. Um abraço, professor. Um abraço, Até logo para vocês também. Obrigado.